Dando prosseguimento à nossa programação técnica, nós vamos compor o palco para o terceiro painel do dia com o tema ESG, Desafios e Oportunidades de Financiamento. Para a moderação, recebemos o anfitrião, senhor Guilherme Peixoto, superintendente de licitações da B3. Como debatedores, temos a satisfação de anunciar o senhor Alex Ciácio, superintendente de Finanças Sustentáveis do Banco Santander Brasil. A senhora Natália Marcaça, CEO do Move Infra. A senhora Natália Saad, chefe do Departamento de Infraestrutura e Concessões Rodoviárias do BNDES. A senhora Rafaela Dortas, diretora executiva responsável pela área de ESG do BTG Pactual. E o senhor Rui Gomes, presidente da Invest São Paulo. Muito obrigado pela presença dos senhores, podem tomar os seus assentos. Com a palavra, o moderador Guilherme Peixoto. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos depois deste almoço e uma manhã muito proveitosa de debates, já foram 2. E eu quero iniciar aqui a minha fala agradecendo a oportunidade de estar reunido para aprender, debater sobre um tema tão relevante para a infraestrutura, para o país e para o mundo. Eu quero falar rapidamente aqui, antes de passar a palavra aos nossos debatedores, sobre o tema ESG aqui na B3, que é o que nos permite estar sentado aqui nessa roda, para falar de como a gente trata deste tema, né? A B3 se posiciona em ESG, como eu disse pela manhã, em 3 pilares. O primeiro pilar que a B3 atua e que ela se posiciona é em ser uma companhia aliada às melhores práticas de sustentabilidade. Nós temos a certificação ISO 14001 nos prédios, esse prédio que vocês estão, o prédio da 15 de novembro, que é o prédio onde a gente realiza os nossos leilões. A gente tem uma política de investimento social relevante. Nós doamos em 2022 77 milhões para projetos sociais e culturais. A gente tem a remuneração variável do nosso CEO e dos times da B3 atreladas à sustentabilidade. Desde 2011, nós somos uma empresa carbono neutro e contamos com a meta de reduzir 100% das emissões de gases de efeito estufa de escopo 2 até 2030. E nós fomos a primeira bolsa de valores do mundo a emitir um Sustainability Linked Bond, atrelada a 2 metas de diversidade. Essas metas, uma delas está contida aqui no próximo item, que é o da indução às boas práticas, e essa meta é o lançamento de índices ESG, índices de mercado, e a outra é de atingir mulheres na liderança até 2026, em um percentual de crescimento acima do observado no mercado. O nosso segundo pilar, que é o pilar de induzir boas práticas ASG no nosso ecossistema, traz aqui algumas iniciativas bem interessantes, como as novas regras de listagem que foram propostas pela B3 para estimular a diversidade de gênero e a presença de grupos subrepresentados em cargos de alta liderança, e o reporte de boas práticas ambientais, sociais e de governança nas companhias listadas nos nossos mercados. Nós temos um hub de educação com conteúdo ESG, que já teve mais de 20 mil acessos. Nós temos um guia de sustentabilidade com passos práticos que as empresas listadas podem adotar para a implementação de uma agenda ESG nas companhias. Desde 2022 a gente tem esse guia e nós já tivemos mais de 2.000 downloads desse guia. Nós também temos aqui uma série de atividades com outras empresas do setor para fomentar práticas ESG. E o terceiro e último pilar de atuação da B3 é o de fortalecer o nosso próprio portfólio de produtos e abrir novas frentes de mercado ASG. No ambiente de listados, nós temos 10 índices na família de índices ESG.
Nós tivemos agora em agosto de 23 o lançamento do iDiversa B3, que é o primeiro índice de diversidade latino-americano com foco em gênero e raça. Em setembro de 22, nós lançamos o nosso primeiro índice ASG da B3 no mercado de balcão, que é o Índice de Crédito de Descarbonização, o ICBio B3. O indicador acompanha a variação do preço médio ponderado do crédito de descarbonização, o CBIO, que é registrado aqui na B3. No ciclo de 2022-2023, nós tivemos um recorde de companhias participantes no processo do ISE B3. 183 empresas foram inscritas para o processo do ISE, que é o nosso índice de sustentabilidade, que representou um aumento de 38% nas empresas que responderam ao nosso questionário. E no ciclo de 2022-2023 também nós tivemos um aumento de 10% nas companhias que participaram do processo de seleção da carteira do nosso ICO2 B3, que também mede emissões de crédito de carbono e seleciona as empresas que têm os melhores resultados nesse índice, que foi o primeiro índice que a gente fez lá em conjunto com o BNDES, na década de 2000, um índice bem antigo que foi reformulado. No mercado de balcão, a gente tem aqui um mercado já com uma CPR verde, que teve o lançamento em março de 2022, com 30 instrumentos que já representam 5 bilhões em emissão. Temos o CBIO, que eu já citei, e estamos acompanhando também todas as discussões relacionadas a carbono, com o objetivo de oferecer um ambiente para a negociação, registro dos créditos de carbono. Estamos esperando aí próximos andamentos. E, no que diz respeito à tecnologia, dados e serviços, a gente tem uma série de reportes de dados ESG e também um workspace, que é uma plataforma de dados com informações do desempenho das empresas participantes do ISE B3 e que agora conta com uma seção dedicada a títulos temáticos com dados de valores mobiliários com certificação ESG. Só para terminar aqui, eu trago um pouco dos volumes. A B3 ela marca títulos com o selo Ambiental, Social, Sustentável, Transição e SLB desde 2018. Nós temos um estoque total aqui de 77 bilhões. No quesito sustentável, a gente tem 80% dessas emissões e 97% desses títulos são debêntures e CRAs, o que representa 75 bilhões. Feita essa breve contextualização da atuação da B3, a gente vai falar um pouco de como esse setor e a infraestrutura se relacionam. Por isso eu tenho aqui o setor financeiro, aqui representado pelo BNDES, BTG, Santander. A gente tem aqui a iniciativa privada com a Natália Marcassa, nossa amiga antiga, mas que hoje representa o setor privado, vai trazer um pouco da visão do setor privado. E a gente tem aqui também o Rui, para falar um pouco de como a Agência de Atração de Investimento aqui de São Paulo enxerga esse tema. Eu anotei. Atração de investimento. Eu vou começar com o BNDES. Natália, observamos hoje diversos gestores e agentes do mercado otimistas com a possibilidade de atração de recursos financeiros globais para o Brasil em decorrência de uma conjunção de fatores: estabilidade geopolítica no Brasil, pipeline de projetos e preços dos ativos descontados. Em que medida a inclusão de aspectos ESG nos projetos pode alavancar a atração de capital e o financiamento dos projetos, impulsionando a janela de oportunidades que foi aberta? Qual é a visão do BNDES com relação a este ponto? Obrigada, Guilherme. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar o Felipe, agradecer pela oportunidade, pelo convite
e parabenizar pelo evento. É muito interessante sair um pouco, a gente conversava no almoço, né, da nossa bolha e expandir para conhecimento de outros setores, né. Eu trabalho especificamente com rodovias, então é muito bom ter essa troca e ouvir a experiência de setores e de colegas, né. Cumprimento aqui meus colegas de painel também, Rui, Alex, Guilherme como moderadora, Rafaela e a minha xará Natália, que a gente já se encontra muito, com quem eu sempre aprendo bastante, né, Natália? Obrigada por mais uma mesa. E eu vou começar aqui falando, vou passar a minha visão do BNDES, mas queria falar um pouco também sobre infraestrutura como um todo. Então, acho que é importante, acho que todos que estão aqui sabem do enorme gap de investimentos em infraestrutura na parte de transporte e logística que o Brasil enfrenta. Tem uma estimativa da BDIB em que a gente precise passar, para eliminar esse gap, precise passar de um patamar de investimentos anuais de 0,35% do PIB para 2,26%. Isso significa injetar incrementais, mais 160 bilhões de investimentos anuais. E o país ele tem o desafio de conseguir mobilizar esses recursos de grande vulto. Acho que a gente sabe que isso vai passar por uma mobilização de recursos públicos e privados. Hoje, a gente vê essa retomada. Acho que, a nível de país, a gente observa essa retomada do investimento, muito motivada pelo setor privado, que, como o Guilherme comentou, tem um pipeline, particularmente em rodovias, grande para ser cumprido nos próximos anos. E, do lado do banco, a gente vê também como um termômetro dessa retomada. Sexta-feira foi anunciados os resultados de terceiro trimestre do BNDES, em que o presidente Mercadante colocou que as consultas tiveram um crescimento de 94% frente ao terceiro trimestre de 2022, o que representa mais ou menos cerca de 200 bilhões de investimento atualmente em consulta em busca de financiamento do BNDES. Então, a gente está num momento bom, um momento de retomada do investimento, e em que a gente vai precisar, de fato, mobilizar esses recursos. E, assim, embora a gente queira fazer isso de forma célere, a gente tem essa necessidade de ampliação da capacidade e da qualidade dos investimentos de forma rápida, a gente não vai poder deixar de fazer sem pensar nos aspectos ESG. Tanto na parte de estruturação de projeto, mas também como os operadores privados e as concessionárias, em seus planos de negócios, vão precisar considerar os impactos de ESG no seu planejamento. E o BNDES não é diferente. A gente tem um papel, acho que um papel de contribuição nisso. O BNDES é o principal financiador do setor de infraestrutura, esse papel de banco de desenvolvimento, o principal financiador de longo prazo, principalmente na fase mais arriscada do projeto, na fase de implementação. Então, com essa característica de banco de desenvolvimento e executando um papel indutor, a gente tem, sim, que primar pelas melhores práticas, por soluções inovadoras e por esse olhar ESG nos projetos. Eu acho que, historicamente, o banco sempre zelou por isso. Quando a gente pega... Sempre houve estímulo, por exemplo, a investimentos sociais, havia uma linha específica para isso, a linha EASY. Hoje, quando a gente vai fazer uma análise de um financiamento, a gente considera como são os aspectos de governança das empresas, como essas empresas também estão se projetando para atingir, e como um determinado projeto ele pode contribuir para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, isso é incorporado na análise do banco. E, também, um pouco além do ESG em si, hoje, a gente tem uma política transversal no BNDES relacionada à transição energética e mudança climática. Então, ela é transversal, então ela perpassa todos os setores de atuação do banco. E o banco ele tem essa característica de, com viés mesmo de banco de desenvolvimento, de querer contribuir para que o país ele consiga fazer uma transição energética, mas não é uma transição energética a qualquer e a qualquer custo. Precisa ser uma transição justa, em que a gente, sim, apoie projetos que vão descarbonizar, mas que esses projetos tenham um olhar para a geração de empregos, para o adensamento de cadeias, no limite, para a melhoria dos serviços para a população. Então, assim, essa característica, isso acho que é muito inerente a todo mundo que trabalha no BNDES, ter sempre esse olhar, Guilherme.
E, voltando especificamente aos aspectos ESG na análise dos financiamentos e na análise dos projetos, hoje eu acho que assim, tem um olhar do credor, mas por todos os cantos do mundo, sejam investidores, credores, seguradoras, né? Hoje, no painel da manhã, a gente teve uma fala muito interessante da Ana Paula com um olhar das seguradoras. A gente vai considerar esses aspectos, e eu acho que é até uma lógica invertida, né? Eu acho que projetos que têm um baixo impacto de ESG, eles vão ter dificuldades de acessar determinados bolsos, de atrair capital. E aí, seja capital via equity, seja capital via dívida. E, por outro lado, acho que também existem recursos abundantes, globalmente disponíveis, para quando você tem projetos, eu não vou nem chamar mais sustentáveis, também pela manhã eu aprendi bastante, então vou chamar de projetos integrados, já vou adotar essa nova nomenclatura aqui do professor Pedro Dadon Cabral pela manhã. Então, eles estão ali disponíveis. E o banco, acho que a gente acredita que seja necessário uma coordenação público-privada para que a gente possa, para que o Brasil, na verdade, ele possa liderar essa corrida global por recursos, que a gente possa utilizar de toda a vantagem competitiva que o país tem, porque, para além desses que você falou na sua fala inicial, né, a gente tem uma matriz energética sustentável, uma matriz energética limpa. Temos aqui a principal floresta tropical. Tem a possibilidade também de atrair bolsos que estejam interessados, por exemplo, no desenvolvimento urbano resiliente. Então, isso, junto com essa estabilidade geopolítica, que eu acho que também é um grande diferencial do Brasil, a gente tem, sim, a chance de ser um país que vai liderar essa corrida, atrair esses recursos e, quem sabe, não ser o primeiro país do G20 a neutralizar as suas emissões. Então, o banco ele se dispõe a ser essa plataforma de investimentos para captar, atrair recursos e contribuir para a alocação desses recursos em projetos de alto impacto. Tá? Então, eu vou terminar aqui a minha fala com uma informação que corrobora essa questão da existência de recursos globalmente disponíveis. Na semana passada, o Tesouro Nacional fez uma captação internacional de 2 bilhões de dólares, em que foi uma demanda que é para títulos sustentáveis, né? Vai ter esse viés de utilização, e nesses 2 bi captados, a demanda ultrapassou 6 bi, e, vindo de recursos, uma captação em dólar, 75% desses recursos oriundos de Europa e América do Norte. Então, ou seja, a gente captou 2 bi, mas havia potencial, ou seja, tem bolso disponível para mais do que isso. Então, projetos que tenham esse olhar, que levem em consideração aspectos que vão propiciar uma mudança de paradigma dos setores, né, contribuir para as mudanças climáticas, sim, existem recursos disponíveis. Tá? Legal. Obrigado, Natália. Nós temos outros 2 players financeiros aqui na nossa roda, mas eu quero migrar aqui para o setor privado e ouvir um pouco da Natália, que representa uma associação que reúne gigantes da nossa infraestrutura, com atuação em diversos setores, né, multimodal. Natália, o que você tem ouvido dos seus associados com relação a este tema do financiamento verde, né, dos projetos que estão na rua, das dificuldades, oportunidades de captação desse dinheiro para a implementação dos projetos? Qual que é a sua visão desse tema, desafios, oportunidades para o financiamento? Só eu que vou pedir dinheiro hoje, né? Tem 3 aqui, eu quero estar com o bolso cheio hoje. Daqui, a gente tem BTG, tem BNDES, e ainda uma promoção, né, da atração de investimento. Estou sozinha aqui hoje, nesse painel. Não, mas obrigada pelo convite, Felipe. Obrigada, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês no fechamento desse ciclo, né, que vocês começaram durante esse ano, fazendo uma discussão entre alguns pilares ali da NTT, justamente para começar a dar algumas diretrizes para o setor de transporte, de sustentabilidade, de governança, das ações sociais que
todos os nossos associados, todos os contratos regulados acabam fazendo isso, mas ainda não tinha um protagonismo da agência. Então, parabéns pela liderança, Felipe. Acho que é super importante deixar claro quais são esses guides para todo mundo. Muito obrigada, Guilherme, aqui também pelo convite, parceria sempre da B3, né? Nós, né, do Move Infra, que temos todas as associadas listadas na B3, a gente faz parte do novo mercado da B3, fazemos parte também do Índice de Sustentabilidade Empresarial, e dou meu depoimento de como é difícil conseguir fazer parte desses índices, tá? Então, é super rigoroso. Mas, falando um pouco especificamente do assunto, né? O Move Infra, hoje, ele congrega associadas dos mais diversos modos de transporte em logística, né? Então, é porto, rodovia, ferrovia, hidrovias, aeroportos. E o setor de transporte, eu acho que ele ainda, na captação de recursos voltado para a ESG, ele está ainda um pouquinho atrás do que o setor de energia, né? Então, acho que a gente estava até conversando com o Rui ali um pouquinho menos, ele falou que vai dar alguns números, a gente vê que o transporte ainda está um pouquinho, mas que faz parte de todo esse modelo de transição energética e que o Brasil tem total condição, né, de liderar. O Miguel Setas, presidente da CCR, vai estar aqui no próximo painel, então eu não vou falar de Brasil, porque ele sabe muito mais de Brasil que todos nós, tá? Todas as nossas potencialidades, mas assim, um dado eu sei que todo mundo sabe, é que a gente tem 80% da nossa matriz energética limpa. Então, a gente salta muito na frente de qualquer país. E acredito que o Brasil, para além de captar os recursos na modalidade que a gente conhece, que os bancos, é liderar um pouco como que a gente vai fazer os guides e os KPIs desses títulos, porque a gente tem potencial para essa liderança. A gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, para que a gente, às vezes, não entre numa agenda errada, puxada por determinados índices que são importantes para outras zonas do mundo, que não são importantes para nós. Obviamente, a gente quer estar no hidrogênio verde, a gente quer, mas a gente tem etanol também, que é super limpo. É lógico que a gente quer fazer uma transição limpa de energia, mas lembra que grande parte da nossa energia, quase total, vem de hidrelétrica, que é super limpo. Então, acho que a gente precisa também dar foco para as nossas potencialidades no Brasil, né? E lembrar um pouco que o ESG envolve muito, que no setor de transportes foi super importante nessa última década. Toda a discussão que a gente fez de governança, hoje a gente encontra empresas com uma governança super restrita, super organizada, super transparente. Parte dessa governança também a gente vem vendo isso mudar, inclusive nas associações setoriais, né? O Move Infra, por exemplo, é uma associação setorial em que, para fazer parte, tem que estar no novo mercado, né? Então, acho que essa é uma diretriz importante do nosso G, né? E uma parte social que a gente, às vezes, acaba esquecendo de falar um pouco, né? E as empresas de infraestrutura são super engajadas, né? Hoje eu estava até fazendo uma consolidação aqui para falar com vocês dos reports de ESG das companhias, e ali eu estava somando os números. O ano passado, tiveram 5 milhões de pessoas impactadas pelo gasto social das empresas do Move Infra, que são 6 empresas. Então, 5 milhões receberam recurso das empresas do Move Infra, que gastaram quase 200 milhões em ações só sociais. Isso são ações que foram feitas para além das determinações de condicionantes ambientais, de compensações ambientais. São ações só das próprias empresas, né? Então, como é importante essa dimensão social nas infraestruturas, né? São empresas que vão ter uma relação com as comunidades por 30, 40 anos, em que as comunidades fazem parte daquele empreendimento, e todas as nossas empresas são super ciosas em relação a isso. Agora, uma pergunta: tem dinheiro ou não tem dinheiro, né, para a gente? Acho que a nossa resposta em relação a isso é que os padrões ESG não é uma questão de vai ter um funding a mais, é uma questão, o que eu tenho que cumprir para acessar o funding?
Senão a gente não vai conseguir acessar esse funding, né? É lógico que eu acho que tem uma discussão super importante que a gente está fazendo, inclusive, com o time de sustentabilidade das empresas. A gente está desenvolvendo agora, para o primeiro semestre do ano que vem, um estudo com o escritório BMA sobre como que a gente acelera a descarbonização, que já está sendo feita em todas as nossas empresas, como que a gente faz isso mais rápido, justamente com um olhar também do público, onde a gente pode dar as mãos para fazer mais rápido. Então, eu acho que isso é super importante. A gente já tem, por exemplo, a Eco, ela é carbono neutro, ou porque ela diminuiu, ou porque ela compensa. A Santos Brasil, ela tem toda uma eletrificação que ela fez. Eu adoro Porto, né? Eu falo que Porto é brinquedo de gente grande, né? Tão bonito. Acabou de chegar os portainers da Santos Brasil semana passada, todo elétrico, tudo de joystick, assim, tudo operado remotamente. Um olhar super importante para a descarbonização do setor. Mas, de outro lado, tem um ponto que, para nós, da infraestrutura terrestre e portuária e hidroviária, nos afeta muito, que eu vejo uma discussão menor, e que, para isso, a gente precisa de muito dinheiro, que é a adaptação das nossas infraestruturas, né? A gente está agora numa onda de calor, onde a gente tem uma mudança climática no sul, onde a gente está vendo muito mais alagamentos, muito mais ciclones, e a gente está com uma seca no norte. E aí eu dou exemplos reais das nossas associadas, né? A gente teve 2 associadas na região sul, tanto a CCR quanto a Eco Rodovias, tiveram parte das suas operações rodoviárias paralisadas por um determinado espaço de tempo, porque a rodovia foi alagada durante as chuvas. A gente está sofrendo, por exemplo, no porto de Itaqui, no Maranhão, porque ele teve terminais alagados. E a hidrovia está sofrendo no norte com a navegação na hidrovia Barra Norte. Então, essas são mudanças climáticas que, infelizmente, a gente vai ver nos próximos anos acontecendo de maneira mais intensa e mais recorrente. E como que a gente faz para financiar isso? Quem que vai pagar essa conta? Muito provavelmente, o usuário, falando de setor concedido, o usuário dessa infraestrutura não vai dar conta de pagar essa conta sozinho, porque custa caro. Custa muito caro adaptar uma infraestrutura. Então, é alteamento de uma ponte ferroviária, é a dragagem mais profunda de um acesso portuário, esqueci a palavra, mas, enfim, são as encostas das rodovias, onde a gente tem que fazer uma manutenção muito mais diferenciada. Então, são todas essas infraestruturas que vão precisar se tornar resilientes a esses eventos. E aí eu espero muito que todas as captações do Tesouro para o título de sustentabilidade que foi lançado agora esse ano sejam um super sucesso, como foi essa primeira, né? Onde a gente viu o apetite de 4 vezes a mais do que foi captado, que foi 2,5 bi de dólar, né? E acho que o Fundo Clima precisa muito desse recurso, né? Esse ano o Fundo Clima, depois Nath pode me ajudar, acho que foi na casa dos 600 milhões, né? O que é muito pouco para toda a infraestrutura, se a gente for pensar em descarbonização e em adaptação, né? Então, a gente precisa ter essas linhas, muito provavelmente com uma taxa diferenciada, para diminuir o impacto disso, tanto na sociedade, que está lidando com esse impacto na infraestrutura, tanto com o usuário que está pagando essa conta, né? Então, minha resposta é: tem menos do que a gente precisa, e ainda tem menos do que numa taxa que a gente precisa. Mas eu acho que essa discussão está sendo posta. O governo começou, né, com essa super iniciativa no Ministério da Fazenda de Transição Ecológica, onde está tendo olhar para o mercado de carbono, onde está tendo olhar para uma taxonomia da transição ecológica e aonde está tendo um olhar para o Fundo Verde. Então, eu acho que esse é o caminho, só que a gente precisa acelerar, porque as mudanças climáticas estão vindo rápido. Obrigado, Natália. Muito bom ouvir o seu depoimento. Ele traz insights importantes e me remete à pergunta que eu vou fazer para o Alex. A gente já ouviu o BNDES, e é muito importante a gente entender como que um banco comercial
desenvolve as suas políticas para o acesso a esse dinheiro carimbado que existe. A gente ainda vai debater um pouco se ele é suficiente, mas eu acho que o debate é anterior. Estão indo até o Santander pedir esse dinheiro carimbado? Se estão, quais são as políticas do banco para que sejam concedidos esse dinheiro que tem esse selo ESG? Você pode falar um pouco da política do banco? Agora foi. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Guilherme, obrigado pelo convite. Obrigado à NTT e à Brasil Export. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a Natália, as duas Natálias já adiantaram aí alguns pontos que eu queria levantar, mas o setor financeiro ele vai ser parte fundamental desse processo de transição climática que o mundo vai passar pelos próximos anos e décadas para atingir os objetivos, né, do Acordo de Paris. E acho que um dado importante, né, acho que sexta-feira passada, né, dia 17 de novembro, foi o primeiro dia recordado na história da humanidade em que a temperatura média no planeta atingiu 2 graus acima da temperatura média da era pré-industrial, ou seja, nós já estamos oficialmente naquele limite que o planeta se propôs como um limite em 2050. Nós já batemos esse limite em 2023, quer dizer, a ação climática e, consequentemente, os investimentos, a mobilização de capital, ela é urgente para que esses impactos sejam mitigados, né, da maneira mais rápida e mais profunda possível. E o setor financeiro ele vai ter um papel preponderante nisso como direcionador dos fluxos de capital, ou seja, o setor financeiro ele vai poder direcionar esses recursos justamente para financiar os projetos que tragam esse benefício, esse impacto positivo no clima que a gente tanto precisa. Ou seja, os aspectos socioambientais eles deixam de ser algo voltado, digamos assim, a compliance, né, que até hoje como isso é incorporado no processo de avaliação e de concessão de crédito é muito no sentido de aquele projeto, se ele tem todas as licenças, se ele está cumprindo com as regulamentações, com tratados, com acordos, mas o clima, os impactos climáticos, eles não são ainda incorporados como uma variável de risco e de precificação. E esse é um dos pilares, né, que evidentemente depende de avanços e desenvolvimentos institucionais para que o setor financeiro, e aqui tanto bancos quanto investidores privados, né, passem a incorporar isso nas suas análises, porque é isso, entre outras coisas, que vai viabilizar o que a Natália acabou de comentar, que é justamente essa disponibilidade de recursos e esses recursos ao preço, né, nas condições que eles sejam adequadas, né, porque hoje, toda vez que a gente conversa com um cliente que quer fazer uma transação considerada verde ou sustentável, né, uma operação, seja uma operação de mercado de capitais, como foi a operação que o Tesouro fez semana passada e que a gente orgulhosamente participou da estruturação dessa emissão dos títulos sustentáveis soberanos, seja um empréstimo, um financiamento que a gente concede, que também pode levar essa classificação verde, essa operação hoje ela demanda uma transparência e um compromisso adicional da empresa que está tomando aqueles recursos com relação à alocação desse dinheiro, ao reporte do impacto que aquele recurso vai gerar, ou seja, comprovar que aquele benefício, que aquele impacto socioambiental está sendo de fato obtido e, evidentemente, que a empresa ela espera uma contrapartida, né? Então, a pergunta que 10 entre 10 clientes fazem fala, poxa, a gente vai pagar mais barato fazendo uma operação verde? Essa é a pergunta de milhões de dólares. E a resposta para ela passa por alguns pontos, né? O primeiro, que eu sempre falo para os clientes, para você pagar mais barato,
significa que na outra ponta alguém está abrindo mão de retorno, né? Todo a gente sabe que não existe almoço grátis. Então, como que o mercado e como que as estruturas institucionais do mercado elas vão se ajustar para permitir essa precificação correta do risco climático, ou seja, direcionar os recursos para aqueles projetos, para aquelas atividades que tenham um impacto mais positivo e, consequentemente, permitam uma redução de alocação de risco e, consequentemente, no custo daquele recurso, seja por meio de iniciativas, avanços institucionais que a gente está vendo começarem a acontecer aqui no Brasil. Eu separei 3 deles aqui que eu queria comentar rapidamente, que vão ajudar essa agenda a acelerar ainda mais, né? O primeiro é o projeto de lei, né, do Mercado Nacional de Reduções de Carbono, que vai permitir que o carbono ele passe a ser uma externalidade precificada. Quer dizer, a gente vai ter preço para o carbono. Hoje, empresas, enfim, indivíduos emitem carbono, e aquele carbono não tem um preço, né? Não é quantificado. Esse carbono ele vai passar a ser precificado e, consequentemente, ele vai ter um valor econômico para os agentes. Eles vão poder, por exemplo, tomar uma decisão de investimento baseada no potencial de redução daquele investimento e a contrapartida, né, que isso teria, por exemplo, para compensação daquelas emissões. Um segundo ponto que a gente vê com muito bons olhos é o PL das debêntures verdes, né, que assim como a Lei 12431 fez com as debêntures de infraestrutura mais de 10 anos atrás, as debêntures verdes podem ser um instrumento muito potente, muito forte para impulsionarem, né, o financiamento de operações e projetos que tenham impactos socioambientais positivos. Então, podem ser um instrumento que ajudem a impulsionar esse mercado. E por último, né, como a Natália também comentou, o desenvolvimento da taxonomia nacional de atividades sustentáveis, né, que foi o primeiro texto, a proposta de trabalho foi apresentada mês passado e a partir de agora vão começar os grupos de trabalho para discussão e definição daquelas atividades que são consideradas sustentáveis dentro do contexto brasileiro, né? Que isso acho que também é muito importante, né? Porque a descarbonização ela tem tecnologias já consolidadas em escala global, energia renovável, por exemplo, mas outras soluções, como para o setor de transportes, elas vão ter nuances regionais, né? Então, na Europa, por exemplo, a eletrificação é a saída, né, a alternativa mais viável. Aqui no Brasil, nós já temos uma alternativa, né, de redução, de mitigação significativa de emissões no setor de transporte, que são os biocombustíveis, que já está, não vou dizer pronta, mas já tem uma escala muito grande, ou seja, que pode e deve ser incorporada. E, consequentemente, a taxonomia ela vai permitir aos diferentes agentes econômicos também ter uma relação clara daquelas atividades que têm um impacto positivo e, consequentemente, permitir também a formulação de políticas públicas, de incentivos, enfim, de todo um arcabouço econômico que fomente e impulsione essas atividades. Obrigado, Alex. Rui. A Invest SP é uma agência que tem como missão apoiar o desenvolvimento do Estado de São Paulo por meio da promoção de investimentos, aumento das exportações, incentivo à inovação e a melhoria do ambiente de negócios. Como que a Invest SP se insere nessa discussão e faz o acompanhamento desses critérios para investimentos no Estado? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Queria cumprimentar o Felipe Queiroz, que me fez o gentil convite para participar desse debate. Queria parabenizar a NTT pela iniciativa de um tema tão relevante, parabenizar a Brasil Export e a B3 pela realização do evento. Cumprimento você, Guilherme, como nosso moderador, e aos meus colegas de painel, as duas Natálias, Natália Marcassa, Natália Saad, Rafael e Alex. Boa tarde a todos.
Deixa eu explicar um pouquinho, vou fazer um pouquinho de marketing, porque assim, muita gente já estava me pedindo empréstimo nos corredores, né? Invest São Paulo, tem a Invest São Paulo e tem a Desenvolve São Paulo. A Desenvolve São Paulo é a agência de fomento do Estado de São Paulo. E a Invest São Paulo, que eu sou o CEO, é a agência de promoção de investimentos, que é um veículo muito robusto de atração de investimentos para o Estado. Nós temos natureza privada, terceiro setor, nós temos um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que nos passa diretrizes e metas. Nós temos 3 escopos de atuação, é importante explicar para que os senhores possam usar a Invest São Paulo, conforme aí a demanda de vocês. Primeiro, a gente tem um escopo que é o escopo tradicional de uma agência de promoção de investimentos, ou IPA do inglês, Investment Promotion Agency. Quando o investidor traz um investimento identificado para o Estado, a gente assina um termo de engajamento sem custo algum, é de graça. Eu tenho um time de especialistas que faz assessoria gratuita para o investidor, para que o investidor amadureça sua decisão de investimento do projeto. Então, os nossos especialistas versam de diversas matérias, especialmente infraestrutura, né, toda a parte de logística. Eu tenho especialistas de logísticas na Invest São Paulo, a parte tributária e também a parte meio ambiente. Para a gente aceitar um projeto na Invest São Paulo, a gente passa pela diretoria, porque tem toda uma preocupação com compliance, de ser um projeto também aderente à sustentabilidade, que é parte da missão da Invest São Paulo, ou seja, robustecer o Estado com investimento, geração de emprego e renda, com o olhar da sustentabilidade. Só para vocês terem um pouco de cor, nós temos hoje uma carteira de projetos de um total de 143 projetos que estão rodando na nossa carteira hoje, com um total de investimentos previstos de 60 bilhões de reais. É um número muito expressivo. A Invest São Paulo, em 2018, foi eleita a melhor IPI do mundo pelo Financial Times, que é uma premiação que muito nos honra e tem muito trabalho para a gente fazer para manter a qualidade do serviço que é prestado pela Invest São Paulo. Nós temos também um segundo escopo de atuação, que eu tenho uma diretoria que é focada em estratégia e inteligência, basicamente para buscar fomentar investimentos em setores específicos, que a gente chama de trilhas de estratégia. Então, por exemplo, eu tenho transição energética como uma pauta principal dessa diretoria, toda a avaliação e recomendação de política pública para as secretarias que estão linkadas ao tema, especialmente a CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Nós fazemos toda a recomendação com base em estudos para se atrair investimentos para a transição energética. Conforme já foi mencionado nesse painel, São Paulo tem um projeto pioneiro bastante promissor, que é a reforma do etanol em hidrogênio, e São Paulo é o maior produtor de açúcar e de etanol do Brasil. Então, a gente tem grandes vantagens competitivas com relação aos outros estados para alavancar a pauta de hidrogênio, de amônia, com base em etanol. Estamos também buscando fomentar políticas para descarbonizar as indústrias de São Paulo, buscando soluções para fomentar biocombustíveis, enfim, toda a lógica da matriz de energia, e São Paulo a matriz é essencialmente limpa, a gente está querendo capacitar ainda mais o Estado para receber investimentos na transição energética, também economia circular e adensamento das cadeias produtivas, que a gente está começando com semicondutores, que é uma pauta bastante desafiadora. Nós temos o último escopo, que nós fazemos a facilitação para a interlocução com os investidores privados, até porque a gente tem natureza privada, a gente tem mais facilidade para fazer essa interlocução com o mercado, né? Mercado privado, e seja investidor, seja banco, seja escritório de advocacia, enfim, todos os stakeholders das cadeias de investimentos. Nós, então, apoiamos 2 secretarias, a CEMIL, que eu já mencionei, e a Secretaria de Projetos de Investimentos, que é o nosso PPI, que a gente tem no Estado de São Paulo, a fazer a interlocução com os investidores, fazer o diálogo para vender os projetos da carteira. A carteira é uma carteira extremamente robusta. Hoje temos 17 projetos qualificados na carteira, de um total de 200 bilhões de reais de investimentos previstos.
E aí, em vários setores, aí temos 2 privatizações, Sabesp, EMAI, temos projetos de rodovias, temos projetos de mobilidade urbana, projetos de infrasocial, enfim, é uma carteira bastante robusta, e a gente tem feito várias reuniões com investidores, seja no Brasil como fora, para poder vender São Paulo e as grandes oportunidades que existem aqui hoje. Eu estava aqui tentando me livrar do meu cacuete de banco, ouvindo meus colegas aqui. Eu tenho 20 anos de experiência em Project Finance, trabalhando com infraestrutura. Tive a honra de trabalhar com Natália Marcaça, no Ministério de Infraestrutura, e com o próprio Felipe Queiroz, lá no Minfra, fazendo a interlocução com os investidores, e agora como CEO da Invest São Paulo. Essa pauta é uma pauta caríssima para o Estado. Nós estamos buscando cada vez mais passar essa mensagem para os investidores, e São Paulo já vem sendo reconhecido como um Estado referência na pauta ESG. Então, a gente tem batalhado muito nessa agenda, nessa discussão, e eu tenho certeza que a discussão aqui vai ser muito rica, já está sendo. Obrigado, Rui. Para terminar essa primeira rodada, eu queria ouvir um pouco da Rafaela. Rafaela, eu estava dando uma olhada no site do BTG e eu identifiquei ali uma vasta documentação que detalha a política ESG do banco. Inclusive, vocês têm ali algumas políticas setoriais e eu fiquei bem curioso de te ouvir, depois que você nos detalhe um pouco da política ESG do banco, sobre a política setorial de transportes, porque a gente tem, então, ali regras objetivas de como o banco faz a análise dentro de uma matriz setorial. Você pode trazer um pouco dessas informações para a gente, a política do banco de uma forma geral e essa cerejinha do bolo, que é essa análise setorial que vocês fazem ali no BTG? Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a CCR pela indicação do BTG no painel, agradecer vocês, o Felipe, por ter me convidado. Para mim está sendo um prazer estar aqui, eu estou aprendendo bastante. Eu adoraria trabalhar mais no setor de infra, mas a gente acaba lá no banco concentrando mais em energia. Quem sabe a participação nesse evento vai ser um bom sinal para o banco poder investir mais no setor de infra. Acho que eu vou dividir um pouco minha resposta em 3 grandes blocos. Vou falar um pouco da abordagem do BTG em ESG, um pouco como que o BTG faz a análise dos riscos ambientais, sociais e climáticos, e o terceiro, o olhar um pouco para oportunidades. O que a gente classifica dentro do setor de rodovias como operação verde, como operação sustentável, e como que a gente pode trabalhar em conjunto. Acho que, em primeiro lugar, para quem não conhece, o BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. A gente tem as atividades tradicionais de um banco de investimento, um banco comercial, como crédito, gestão e administração de fundos e investment banking, mas também a gente tem uma atuação muito forte no que a gente chama de mercado de energia, commodities. A gente hoje trada CBIOS, a gente hoje trada soja e energia no Brasil e a gente exporta isso para a Europa, e a gente tem uma mesa também de seguros que está olhando para o tema de seguros rurais. Eu estou explicando para vocês isso porque em cada caixinha dessas a gente tem uma análise que considera fatores ambientais, sociais e climáticos na tomada de decisão, e a gente tem uma área ESG, que eu sou responsável por essa área desde 2015, que está olhando para todas essas caixinhas, pensando sempre em quais são os principais fatores de risco para aquela linha de negócios e para aquele setor que a gente está analisando. Acho que esse é um primeiro comentário que eu gostaria de fazer, pensando um pouco qual que é a abordagem do banco na temática de ESG. A gente quer cada vez mais ser reconhecido pelo mercado financeiro, pelo mercado de capitais, pela economia real, como um grande assessor climático e um grande assessor ESG dos nossos clientes. Um exemplo que eu gosto de dar, ele não é muito verde, mas ele é real, é um exemplo de uma operação, era uma operação usina a carvão, que poderia operar até 2050, a gente decidiu seguir nessa operação porque a gente achou que era importante o BTG participar. Caso o BTG não participasse, as condicionantes que eu vou explicar para vocês não estariam sendo respeitadas, não seriam nem pensadas, e a gente decidiu participar aí como financiador, nem como financiador, como fiador de uma operação, e a gente colocou 3 grandes condicionantes para essa operação. Essa usina, que está ali na região do Rio Grande do Sul, está num município pequeno, que só existe para aquela usina, não faria sentido a gente exigir que a usina fosse desligada amanhã.
porque tem toda a questão social, tem toda a questão da transição justa, da transição energética justa. Então, aquela usina ela teria o direito legal de operar até 2050. A gente exigiu que eles terminassem, que eles fizessem um descomissionamento responsável, que olhasse não só para a questão ambiental de contaminação, mas também para a população local, para os fornecedores diretos e indiretos da usina. A gente exigiu que a usina fechasse em 2040. Além disso, a gente deu 2 passos para frente. A gente olhou também em quais eram as ações que a usina poderia tomar hoje para reduzir as suas emissões de carbono. Então, a gente exigiu um investimento de CAPEX de 150 milhões de reais para que a usina tomasse várias medidas para reduzir cerca de 10% das suas emissões de carbono. Além disso, olhando para esse tema de mudanças climáticas, transição energética, a gente entende e acredita que é muito importante olhar para a pesquisa e desenvolvimento. Então, com isso, a gente também exigiu que toda a receita, o percentual da receita que precisa ser destinado para a P&D fosse investido em captura e armazenamento de carbono. Não porque a usina precise usar, mas porque é importante ter esse debate no Brasil, pensando que podem existir usinas a carvão que vão continuar operando depois de 2040, depois de 2050. Então, esse é um exemplo prático de como a gente olhou para uma operação, entendeu quais eram os riscos da operação e propôs mitigantes. Para isso, o time do BTG tem tanto pessoas que entendem de mudanças climáticas, eu tenho especialista em antropologia, eu tenho uma bióloga no banco e eu também tenho as formações mais tradicionais de especialistas no setor de mineração ou no setor de agro. Então, estou falando para vocês como que o BTG, qual que é a abordagem do BTG. A gente quer ajudar os clientes na transição, a gente não quer dizer não, mas a gente quer mostrar caminhos viáveis para que tudo aconteça e a atividade econômica continue acontecendo e pensando em soluções que sejam sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental e social, mas também do ponto de vista econômico. Falando um pouco como é que a gente faz a nossa análise de risco ambiental, social e climático. Acho que, como em qualquer banco, o BTG ele tem poder de veto, o time de ESG tem poder de veto sobre qualquer operação do BTG, o time de ESG participa de todo... Estou dando um exemplo aqui, mas tem outras linhas de negócio de todos os círculos de crédito do BTG. Então, em comitês, a gente participa e diz quais são os principais riscos da operação, quais são os principais mitigantes e como é que a gente faz a nossa análise. A gente tem, o pessoal comentou aqui, a gente tem a nossa política setorial, são 19 setores que a gente deixa público como que a gente vai fazer a análise dos aspectos ambientais, sociais e climáticos. E essa provocação de 19 setores foi do ISE. Porque o ISE tem uma pergunta sobre como que a gente tem que fazer análise em vários setores, como de energia elétrica, como de transmissão, rodovia. E olhando para o setor rodoviário, a gente está olhando não só para se tem ou não a licença ambiental, mas para questões muito além disso. Então, quando a gente está olhando para todo o processo de licenciamento ambiental, existe uma parte importante de regularidade, se aquele projeto fez ou não a rima, se aquele projeto teve ou não, teve a sua consulta pública, como é que foi esse processo. A gente também avalia se, durante a construção, critérios como afugentamento de fauna, ruído, poeira, erosão, interferência em que a rodovia, que o projeto tenha em áreas especialmente protegidas, foi ou não considerado no processo de licenciamento, e o que a gente está trazendo de mitigantes, o que a companhia está trazendo, se esses mitigantes são ou não adequados, de acordo com as melhores práticas internacionais. A gente também olha para questões de mudanças climáticas, tanto olhando se aquele projeto está em alguma área de sensibilidade climática, mas também olhando, poxa, será que a empresa está preparada hoje, em termos de governança para o tema climático, em termos de relatório, emissões, se essas emissões são ou não auditadas, qual que é a estratégia climática da empresa. A gente também olha para o tema de direitos humanos. Então, hoje, existe uma lei que já fala de princípios empresas de direitos humanos, então a gente quer identificar qual o processo que a empresa tem para identificar e avaliar os seus direitos humanos, tanto na sua cadeia, na sua cadeia própria, quanto na sua cadeia de fornecedores. Então, esse é um pouco a análise que a gente coloca. Se vocês tiverem curiosidade de entender um pouco mais, eu estou super à disposição para explicar, mas as informações também ficam ali no nosso site. E passando um pouco para o viés de oportunidade. O banco, assim como o Santander e o BNDES, o BTG, fez uma emissão a mercado, uma emissão verde, sustentável, que usa as operações de crédito, as operações do portfólio de crédito, como lastreadas, como operações sustentáveis. E hoje a gente tem aí cerca de 10 bilhões
de reais em operações dentro do nosso portfólio de crédito que são considerados como sustentáveis, e olhando para o setor de rodovia, a gente classifica as operações do setor de rodovia como sustentáveis se a gente estiver financiando algum tipo de compra de veículo elétrico ou veículo híbrido que vai ser usado no setor, naquela rodovia. A gente entende que a gente precisa aprimorar, até porque, olhando para a taxonomia verde, o setor de rodovia PC ele já é um setor considerado verde por essa taxonomia que está em discussão, que está em minuta, mas é um passo que a gente decidiu dar. Acho que, olhando um pouco em casos práticos de ações que a gente poderia pensar em conjunto, em como uma companhia do setor de transportes pode fazer uma emissão rotulada verde ou emissão rotulada sustentável, existe uma saída, né, uma possibilidade que pode ser bem parecida com o que a B3 colocou, da companhia ter metas de diversidade, ser cargos de liderança, negros ou mulheres, ou a companhia também ter metas de diversidade, metas relacionadas à redução das suas emissões de carbono. Além disso, a gente pode pensar juntos em possibilidades de reduzir as emissões de carbono, reduzir os impactos socioambientais dentro do projeto, como um controle da rodovia mais eficiente, um controle maior de congestionamento, a própria rodovia ter ou não um ponto de recarga de veículos elétricos, ou um asfalto, ou um controle melhor do asfalto para manter a alta velocidade dos veículos e evitar o congestionamento. E também a rodovia pensar em mecanismos de rápido atendimento à emergência. Então, esses são um pouquinho os exemplos práticos de como a gente pode trabalhar juntos em alguma emissão sustentável ou alguma emissão verde do setor de vocês. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas eu também quero colocar aqui o microfone à disposição de vocês. A Natasha já está ali ansiosa, eu vou deixá-la fazer uma pergunta e depois eu volto aqui para mais uma rodada com os nossos painelistas. Natasha? Obrigada, parabéns pelo painel. Desculpem dominar o microfone, mas é que realmente é um tema que interessa muito, e a parte de financiamento, indo bem especificamente, acho que até deixar aberto para responder, é conhecido o case da Acciona, que conseguiu uma redução de financiamento junto ao BNDES para a linha 6, colocando como KPI, né, o atingimento de metas de sustentabilidade. Então, uma das que eu lembro aqui, aceleração de 15 startups, se eu não me engano, é um dos KPIs que a Acciona tem que atingir para manter o financiamento do modo reduzido, como conseguiram. Isso tem sido uma realidade para os outros bancos, para além do que o BNDES já apresentou, já fez junto com a Acciona? Isso é uma possibilidade? Alô? Oi, Natasha. Eu vou começar, na verdade, mencionando esse ponto que você comentou da redução, porque ele é uma coisa até que eu gostaria aqui de publicizar, né? Então, hoje o banco ele já dispõe dessa redução, é uma redução de 0,1% na nossa taxa, no nosso spread de risco, caso o projeto ele tem uma certificação, uma segunda opinião desse viés de sustentabilidade, mas ele precisa ter essa certificação, né? Então, assim, tem setores no banco que já fizeram jus a isso, né? Mobilidade urbana é uma delas, ferrovia recentemente teve um, e em rodovias a gente ainda não teve nenhum caso. Então, o Felipe ele é um entusiasta dessa agenda, acho que ele está tentando desenvolver essa certificação dos projetos de rodovia, e a gente, eu aqui particularmente, com quem trabalha ali diretamente no setor, acho que isso pode fazer com que haja uma mudança de patamar, inclusive no acesso não só a esse incentivo do BNDES, mas a outros bolsos, né, que possam ter interesse em financiar projetos com esse viés de sustentabilidade. Então, do nosso lado aqui, em rodovia ainda não tive nada, em outros setores do banco, sim, e está disponível. Então, qualquer projeto, via emissão de debêntures, tá? Isso também é importante, porque a gente quer, ao mesmo tempo, desenvolver também e ter a oportunidade de trazer outros funding juntos conosco. Então, hoje, atuando com debêntures e tendo essa certificação de uma segunda opinião de sustentabilidade, você já faz jus a essa redução de taxa no BNDES.
Eu queria comentar também que a gente foi, o Santander foi um dos estrutadores ISD dessa operação, e acho que algo muito interessante, que acho que vale a pena comentar para o setor de infraestrutura como um todo, é que, no caso da Acciona, o projeto da linha 6, né, por ser um projeto de linha de metrô, mobilidade urbana limpa, ele já é, por definição, um projeto verde, né, ou seja, uma atividade zero carbono sustentável. E o que a Acciona buscou foi ir além, né, dessa mera denominação, mas criar também algum tipo de impacto social e como mensurar isso durante a execução do projeto e também após, principalmente após a execução do projeto, ou seja, algo que seja permanente, né, que seja um legado do processo, né, da construção da linha, né, da obra, principalmente das comunidades mais distantes, né, na Brasilândia, lá na Zona Norte, que é onde a linha começa, e que é onde a boa parte desses KPIs é medido, né? Então, por exemplo, geração de empregos, horas de treinamento para comunidades locais e possibilidade de empregabilidade de pessoas. Então, isso é algo que, assim, expandiu, né, o olhar do projeto, que já tem, né, esse impacto. Um determinado cliente vier até nós e falar, olha, eu gostaria de ter uma CCB aqui, ou uma CCE que seja sustentável, a gente também faz. E tem exemplos, é a prática de mercado, de pedir um parecer de segunda opinião, um SPO, e de ter um desconto na taxa, caso a empresa cumpra com determinadas métricas. SP sobre as oportunidades de financiamento ESG no Estado. E quais os caminhos vislumbrados para superar eventuais dificuldades nesse tipo de financiamento? O que você tem de dados, ou até de uma opinião um pouco mais qualitativa sobre o que tem ocorrido aqui no Estado? Guilherme, excelente pergunta. Assim, eu não tinha feito esse comentário na minha fala inicial, mas nós temos sempre a preocupação de olhar toda e qualquer oportunidade para o Estado de São Paulo, usos e fontes, né? Então, enfim, projetos precisam ser bem estruturados, oportunidades claras, com viés de sustentabilidade e fontes adequadas de financiamento. Para isso, a gente iniciou um diálogo com o BNDES, com a diretora Luciana Costa, Carla Primavera e o próprio Borim, para discutir um framework para financiar a transição energética, que é um tema que o próprio BNDES menciona. O desafio está posto R$1 trilhão para os próximos 10 anos, somente para plantas de eletrólise. A gente não tem esses recursos no Brasil, tem que dar os braços com todas as fontes de financiamento, mundo afora, para tentar viabilizar isso. Então, o momento que a gente tem hoje é extremamente oportuno de se criar um framework para financiar esses grandes projetos que vão vir por aí. Então, a gente iniciou uma discussão com o BNDES para trabalhar contribuições, na verdade. Transição energética, também projetos de logística que estão na carteira do Estado de São Paulo. São projetos grandes. Linha 6 é um projeto do Estado de São Paulo, que eu tive a honra de receber o prêmio de Best Transport Deal of the Year, do IJ, que foi em Nova York. Fui representando o governador Tarcísio, que foi um Project Finance Non-Recourse. Também é uma demanda dos investidores. Os investidores buscam, que ninguém aqui falou em Project Finance, os investidores buscam ativos com sustentabilidade e também demandam estruturas sem regresso aos seus balanços, que é um desafio também extremamente relevante. Então, nós abrimos esse diálogo com o BNDES, com as multilaterais IDB Invest, IFC, e a excelente notícia, o DFC, o Development Finance Corporation, está abrindo escritório em São Paulo, agora em janeiro. Vai ser o hub do DFC aqui na América Latina. É um bolso profundíssimo. Eles fizeram uma operação Rio Smart Luz, que pela sustentabilidade da operação, e eles estão pedindo para que outras oportunidades sejam apresentadas para eles. Bolso profundo, com vontade de financiar ou garantir vários projetos com ângulos de sustentabilidade. Então, o nosso papel, olhando para a carteira de São Paulo, é fazer um advocacy junto às fontes de financiamento, BNDES, as multilaterais, os bancos comerciais, que a gente também tem um diálogo. Eu vivo no BTG, no Santander, no Itaú BBA, no Bradesco BB, enfim, fazendo este diálogo com os bancos para que a gente tenha as melhores condições de financiamento,
tanto para a pauta de logística, que é uma pauta caríssima ao nosso governador, e são projetos muito grandes aqui de São Paulo, como a pauta de transição energética, que é também uma pauta muito cara ao Estado. Então, estamos otimistas. Só lembrando que a Natália Marcassa tinha mencionado, eu fiz um trabalho que está um pouco desatualizado da Columbia Business School. Foi um trabalho onde eu tive a oportunidade, junto com colegas do México, Tailândia, Índia e México, para fazer uma avaliação sobre a utilização de green bonds, aí fala whatever bonds, green sustainable transition bonds, como solução de financiamento de longo prazo para os projetos. Eu fiquei bastante... Aí eu tive o apoio da NINT, anteriormente era Citaui. Consegui também informações da Infrastructure Outlook para dados de investimento em infra. Os montantes de investimento, os montantes de financiamento via whatever bond, seja Green Sustainable Transition, para a infraestrutura, para Brasil, México, Tailândia. Olha, Brasil não chegava a 2% em 2020. México não chegava a 1%. Tailândia, nem 2%. Estados Unidos, 27% de participação de green bonds como solução de financiamento de longo prazo para a infraestrutura. A Índia, a gente não conseguiu pegar os dados. Eu acho que assim, a avaliação que nós tivemos com executivos de várias partes do mundo para esses países é que assim, existe uma rodovia a ser pavimentada para que a gente utilize green bonds como solução de financiamento para climate change. A gente está bastante otimista, tenho feito várias discussões com esses organismos todos para justamente viabilizar. Olhamos com atenção no Estado de São Paulo essa emissão do Tesouro, né, do Federal. Em São Paulo a gente também busca fazer uma emissão, a gente está tentando encontrar qual é a melhor estrutura, falando com diversos bancos, mas estamos otimistas, mas assim, o desafio ele é muito grande, os números são extremamente desafiadores. Você quer fazer algum complemento aqui, Natália, sob a ótica do mercado? Oi. Vim para provocar, né? Você falou, olha, estou te chamando para provocar. Eu falei, então tá bom, vou provocar. Acho que assim, os números que o Rui trouxe mostram um pouco de como ainda para o setor de infra a gente está um pouco atrasado, né? Então, assim, queria ouvir um pouco dos bancos, como que a gente faz para chegar aí, como que a gente avança mais e como que a gente consegue, por outro lado, talvez ali do lado do BNDES, né, e da Invest São Paulo, que tem um pouco desse olhar público, como que a gente consegue captar esse recurso que está aí no mundo para trazer para uma taxa um pouquinho melhor, para que a redução seja um pouquinho mais do que 0,1%, Natália. Eu falei, não, ela não vai falar que é 0,1% a redução. Ela não vai ter coragem de falar. Mas olha, Natália, nem acessaram o 0,1 ainda. Ela não vai ter coragem de falar isso. Mas como que a gente consegue, então, captar esse recurso, trazer para o setor e que a gente consiga, na verdade, aproveitar um pouco desse dinheiro que a gente sabe que está no mundo para isso, está um pouco mais barato. Qual que é o dever de casa que está faltando? A gente quer aprender também. Natália, eu falei do 0,1 porque, na verdade, até hoje ninguém conseguiu acessar no meu setor o 0,1. Então, eu estou quase implorando para conseguir fazer uma debênture sustentável e não vai, né? Brincando, mas assim, acho que hoje no banco também, o Alex falou da dificuldade de quantificar, né, o risco climático. A gente já leva em consideração hoje isso na precificação, então isso se reflete nos spreads, mas até então era de forma muito qualitativa, né? Então a gente sabe que, por exemplo, um projeto que vai ser impactado por mudanças climáticas, ele vai ter maior risco de construção, vai ter maior risco, falando aqui de rodovias, de demanda, também maior risco jurídico e até reputacional, né? Então isso no banco até então ele era considerado de uma maneira qualitativa. A partir de 2024, o banco está desenvolvendo uma metodologia de quantificação disso,
né? Então, hoje, uma parcela do famoso rating lá do banco, que vira a nossa classificação de risco de crédito, que no limite é a precificação do projeto, uma parcela disso vai vir oriunda desse risco climático, né? Então, vai ter um risco de crédito climático no BNDES que vai para o bem e para o mal, né? Porque também os projetos que não oferecerem condições que, por exemplo, propiciem uma maior resiliência, uma infraestrutura sustentável e resiliente, vai sofrer um pênalti, né? E já outros vão ter uma espécie de bonificação quantificado no risco do projeto. Então, se isso vai se refletir, acho que essa pergunta, como o Alex falou, pergunta de milhões, né? Quando que isso vai virar um benefício de taxa? Eu acho que já está aí. E reforço que o 0,1 é pouco, mas vamos lá, vamos acessar o 0,1 para depois reclamar o 0,2, 0,3, né? Aí, também, adicionando ao que a Natália comentou, do ponto de vista, né, do financiador, acho que assim, algumas dicas, né, se eu puder falar assim, mas o que eu acho que pode ajudar de fato esse mercado a progredir? Primeiro, fundamental, dados, informação. Ainda tem muita, né, quando a gente fala de sustentabilidade, de emissões, faltam muitos dados, falta muita informação, ou seja, sem dados, sem números, assim, o mercado financeiro não trabalha, né? Então, dados é fundamental. Então, quantificar quais são os benefícios, qual é a redução nas emissões, quais os impactos. Se a empresa quantifica e passa essas informações, os agentes financeiros conseguem, né, pegar essa informação e transformar isso em avaliação de risco. Um segundo ponto que eu acho que é bem importante conheça o seu benchmark, conheça qual que é a referência. Eu não estou falando necessariamente de um concorrente, mas qual que é a melhor prática do seu setor, da sua atividade com relação a impactos socioambientais, a descarbonização. A gente tem, por exemplo, empresas, inclusive do setor de transporte e logística, aderindo, né, ao Science Based Targets Initiative. Para quem não conhece, é uma iniciativa multilateral de validação de metas de descarbonização, ou seja, as empresas que têm metas validadas pela SBTi são metas vistas como críveis, né, pela comunidade científica, mas mais do que isso, essas empresas não bastam validarem a meta, elas têm que apresentar um plano, como elas vão chegar lá. E, evidentemente, para diferentes atividades, diferentes setores, existem já tecnologias mais ou menos consolidadas, mas ter, digamos assim, referências que são críveis, né, e que são validadas, isso também ajuda muito, né, os agentes financeiros a reconhecer a credibilidade daquilo que está sendo proposto e, consequentemente, incorporar eventuais benefícios. E acho que, por último, gestão e governança, ou seja, não adianta ter um plano fantástico se esse plano não é implementado, monitorado e supervisionado de maneira diligente e transparente, né? Que é outra coisa que os financiadores também demandam. A gente tem tempo para mais uma pergunta da plateia. Olá, boa tarde. Sou Alexandre Simões, da Sustenta Infra Brasil, energia fotovoltaica para portos e aeroportos. A NTT, aqui nós temos as estradas. Falando um pouquinho sobre o que vocês estão colocando em relação aos benefícios no financiamento, a energia fotovoltaica, ela é um equipamento hoje que já é financiável, né? Você consegue garantir esse equipamento na perda de algum tipo de situação. E você tem a descarbonização, que vai exigir matriz energética. E você aplicando nesses projetos também o fotovoltaico, a geração de energia pelo próprio cliente, ele tem um peso para a gente chegar aí no 0,3, por exemplo? Assim, pensando numa estrutura, né, como essa, por exemplo, da linha universidade, não que nela tenha sido incorporado, mas, por exemplo, a utilização de energia renovável, ela é uma alternativa, né, uma rota
para a descarbonização de atividades. Então, por exemplo, que a Natália estava comentando do porto aqui, que está eletrificando, né, equipamentos que eram talvez a diesel, enfim, movidos a outro tipo de energia. Isso vai permitir com que esse porto, né, essa empresa, consiga reduzir suas emissões, descarbonizar suas atividades. Então, evidentemente que isso faz parte de um plano, né, de uma estratégia mais ampla, mas a utilização de energia renovável é, sim, uma das alavancas, né, que podem, por exemplo, ser incorporadas numa estrutura de financiamento, como a Rafaela comentou, vinculada, né, à meta de sustentabilidade e, potencialmente, né, levando a eventuais, enfim, algum tipo de incentivo, né, na taxa de juros. Mas, além disso, né, e também reforçando outro ponto que a Natália comentou, que é a questão da resiliência. A empresa, né, tendo a autogeração de energia, ou seja, além de ter, né, uma energia que é renovável, é limpa, ela não vai também depender, não vai estar exposta, por exemplo, a oscilações de preço, oscilações de oferta. Quer dizer, o que a gente quer dizer é, o benefício não deve ser só visto somente do ponto de vista de uma eventual redução no custo de financiamento que a empresa venha atingir, mas existem benefícios intrínsecos desse tipo de investimento que, além dele ser sustentável, ele vai beneficiar a companhia, né, em uma série de aspectos. Pessoal, a gente vai encerrar aqui. Eu vou passar para que cada um dos nossos painelistas passe uma palavra final de 30 segundos. Mas eu quero começar, primeiramente, parabenizando o Felipe. É um prazer ver essa arena aqui com o número de mulheres que estão aqui, assim como no painel. É muito bom a gente ver que a gente conseguiu ter nesse painel aqui uma equidade. São 3 especialistas. Eu sou moderador, as mulheres ganharam nesse painel, porque eu não trouxe nenhum dado. Além dos dados da B3, eu não participei do painel, então foram mais mulheres do que homens, e isso é motivo de orgulho. Parabéns por esse olhar que a gente também tem aqui na B3. Começando pela Rafaela, 30 segundos, até o Rui. Palavras, considerações finais. Bom, acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é que o BTG cada vez mais quer ser reconhecido como esse assessor climático, esse assessor ESG dos clientes, e falei um pouquinho para vocês as formas pelas quais a gente pode pensar em alguma emissão rotulada ou alguma emissão verde. Eu estou super à disposição. Parabenizar mais uma vez a NTT, o Brasil Export, agradecer aqui pelo evento. Quero deixar a mensagem de que o Move Infra e o setor privado acreditam muito no caminho da transição ecológica, nesse caminho da sustentabilidade e desse olhar, né, para o social. Vou pegar um pouco do seu gancho para deixar alguns exemplos do engajamento das empresas do Move Infra na questão da diversidade, né? Todas as empresas têm meta de diversidade de gênero e da inclusão de pessoas pretas. E super legal, a maioria delas está com uma meta que é bastante arrojada, de 2030, para a gente ter 50% da liderança dessas empresas feminina, né? A CCR, que está aqui, ela tem como presidente do conselho uma mulher. A Eco Rodovias está super engajada nessa política para ter as lideranças até 2030, 50% mulheres, e a maioria das empresas do grupo estão com essa meta até 2030 de 50%. A Ultracargo, apesar de ser setor portuário, hoje a gente está aqui com terrestre, eu falei, nossa, essa meta é muito arrojada. Eles estão com uma meta de ter 30% das mulheres na operação do porto, o que é super difícil, né, de conseguir. E a gente estava conversando uma vez com o Ranas, que é o presidente da CCR Mobilidade, que ele abriu uma chamada para operação no metrô também, e vieram pouquíssimas mulheres, né? Ele falou, o problema é meu, eu não deixei claro que essa é uma vaga para mulher. Tipo, quintuplicou à medida que só expôs. Essa pode ser uma vaga para mulher, para deixar claro. Então, eu acho que essas são políticas afirmativas que o ISD também precisa olhar bastante. O Move Infra está super focado nisso. Muito obrigada. Eu queria agradecer de novo a NTT, os organizadores do painel, Guilherme, e só reforçar que o desafio é grande, né? É o maior desafio da nossa geração, né? Eu brinco que há um tempo atrás a gente achava que os impactos dessa mudança climática nossos netos iam sentir.
depois talvez nossos filhos fossem sentir, agora nós mesmos já estamos sentindo, né? Então, é o desafio de uma geração em que também vai demandar uma parceria, uma ação coordenada dos diferentes atores aqui, do setor privado, financeiro, setor público, banco de fomento. Então, é um desafio comum a todos nós e que, enfim, temos que progredir juntos para alcançar essas metas que são bastante ambiciosas. Obrigado a todos. Também queria agradecer. Alex, pegando aqui a deixa da sua fala, uma vez eu escutei uma frase que me marcou e achei muito interessante, porque nós somos a primeira geração a sentir as mudanças climáticas, mas talvez sejamos a última a poder agir para fazer uma diferença nisso, né? Então, é uma frase que eu sempre tenho na cabeça e tem muita relação com isso que você falou. E eu queria finalizar dando aqui um outro olhar também do BNDES, porque a gente esses aspectos ESG na avaliação dos nossos projetos é muito inerente, mas essa relevância também está quanto o BNDES institucionalmente. Então, na parte da manhã, tivemos painéis em que ficou muito claro esse papel das mulheres. Hoje, no banco, a gente tem um quadro que 38% do corpo funcional do BNDES é composto de mulheres, né? A gente entra por concurso, então, por enquanto, quando ainda não houve nenhum concurso direcionado, é reflexo disso. Mas a alta liderança, a gente já tem na diretoria 40% de mulheres e nas superintendências, que é a alta liderança oriunda de carreira, 38% também de mulheres. Então, está ali equiparado o quantitativo de mulheres com a liderança, né? E como o presidente Mercadante anunciou, para um próximo concurso, acho que vai haver um percentual destinado, né, a pessoas negras, que a gente sabe que ainda precisa correr atrás para conseguir aumentar o percentual de participação dentro do BNDES. Tá? Então, obrigada e estamos à disposição. Bom, eu queria encerrar o painel aqui agradecendo novamente ao Felipe Queiroz pelo gentil convite, a B3 e a Brasil Export pela realização do evento, cumprimentar os meus membros de painel, deixar para os senhores a mensagem de que a Invest São Paulo está engajada nessa pauta, essa é uma pauta prioritária para o Estado. Ao longo dos anos, eu vejo 2018, que não está tão longe assim, eu acho que a preocupação dos investidores era muito mais reputacional, né? Era uma coisa muito mais, vamos fazer porque é bonito, fica bom. Hoje em dia, não. Aí a frase que eu aprendi com a Carla Primavera do BNDES, a realidade se impõe, a realidade se impôs e está exigindo uma solução rápida, imediata, para esses problemas que são muito complexos. Então, nós de São Paulo estamos bastante engajados em viabilizar as melhores soluções possíveis e aí contando com os parceiros para financiar os nossos desafios. Queria agradecer e boa tarde a todos.